Pessoal, já passou os 5 minutos de tolerância. Acredito que ninguém mais vai entrar. Vamos dar início à nossa reunião. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, porque vai ter alguns alunos que talvez não vão comparecer, para provar também que vocês estão aqui presentes e que os seus amigos que não puderam comparecer hoje possam assistir a aula posteriormente. Bom, olá pessoal, meu nome é Júlia. Acho que alguns aqui já me conhecem. Quem não me conhece, eu sou do sexto de Engenharia de Computação, membro do PET, e hoje estou aqui com o Rian. Fala, Rian. Boa noite, pessoal. Rian aí, Engenharia Mecatrônica. E hoje a gente vai iniciar o nosso primeiro encontro de treinamento para a competição interna de robótica de 2026. Infelizmente, o Rafael ele não pôde comparecer, então a gente está apenas eu e o Rian. Qualquer dúvida, por favor, deixar para o final do encontro. Sobre a competição, o que é a nossa ideia? A proposta da competição interna de robótica, Ô, ela Júlio, é... Oi! pra mim que não tá compartilhando mais, não. Não Oh, sei não. se é... Oh, não. Aí, vou... Ué, ué. Só aparece Agora foi, agora foi. Ué, rapaz. Retorno. Então, Agora aqui... foi. Ok, não sei o que aconteceu. Problemas técnicos acontecem. Bom, a proposta da nossa competição é a realização de um campeonato de duração de 2 dias, de um futebol de robôs mesmo, que a gente vai ter 2 equipes, cada equipe é composta por 2 robôs, e elas vão se enfrentar como se fosse um futebol normal. A gente tem as nossas próprias regras e algumas limitações que a gente teve que fazer para adaptação para o futebol de robôs. O Rian vai falar brevemente delas. A nossa competição ela está prevista para a segunda quinzena de outubro e vai acontecer no laboratório de robótica. Alguém pediu para entrar. E quem entrar depois não vai sobrar nada. E a competição vai ser realizada presencialmente na quadra, no campinho que eu acho que eu acredito que todos vocês já devem ter visto dentro do laboratório de robótica. E vai ocorrer na segunda quinzena de outubro. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Rian. Eu vou falar um pouco sobre a competição em si, sobre os robôs. O campo de futebol, igual a Júlia comentou aí, ele tá lá, né, bem à vista lá no laboratório. Eu acredito que muitos, pelo menos passando lá pelo vidro do laboratório lá em frente, já deve ter visto o campo de futebol. Atualmente a gente combina com 2 equipes e cada equipe tendo 2 robôs, né? O campo ele é preparado para isso, o espaçamento dele interno para compor essas 2 equipes. A gente tem algumas demarcações aí, onde vocês estão vendo esses círculos, tirando o círculo central, que é como se fosse o meio de campo mesmo. Os demais círculos são marcações de falta, porque se vocês olharem no guia, dentro do site do PET Engenharia Mecatrônica, Cefet Divinópolis, né? Lá vai ter um guia para vocês tirar mais informações, para vocês estudar mais sobre as faltas, tirarem suas dúvidas sobre os componentes dos robôs, sobre a estrutura em si. E lá tem parte da programação também. Então é bem importante a equipe estar ciente sobre esse guia, a equipe ter esse guia em mãos, estudar esse guia, porque é uma boa abordagem já iniciar por ele. Como eu havia falado, lá vocês vão encontrar umas regras, por exemplo, se a gente tem a equipe atacante e a equipe que está defendendo. A bola está com o comando da equipe atacante e o robô de defesa eles estão parados.
Se por acaso o robô que está atacando venha, por exemplo, a toda velocidade e bata, né, colida com o robô que está parado de defesa da equipe, é falta de ataque, porque, por exemplo, o robô que estava na defesa não fez nada para entrar em colisão. Quem teve, né, todo a iniciativa ali de movimento para colidir foi realmente o robô da equipe atacante. Da mesma forma, a gente pode ter falta da defesa, onde a gente tem a equipe que está conduzindo a bola, né, de futebol, e algum robô ali da equipe que está defendendo venha colidir propositalmente para interromper, né, o ataque. E aí a falta ela é dada pela proximidade desses círculos demarcados. Quando estiver mais próximo de cada círculo, a bola fica no centro dele, onde a gente tem uma fita preta, um quadradinho de fita preta. As áreas também de defesa, né, do que ficariam ali, entre aspas, os robôs, que são os goleiros, né, de cada equipe, tem uma regra também que é sobre a permanência dentro dessa área. Você não pode ter mais de um robô dentro dessa área, né? Para evitar ali também que invadam até a área de dentro do gol mesmo e que passando mais um pouco para os robôs agora. O robô ele é composto por uma parte mecânica que a gente tem MDF, né, o material de MDF, tem o material de impressão 3D. Pode falar, Júlia. Você levantou a mão aí. Eu só interromper você, porque como eu tô mostrando a tela, eu tenho que vir aqui para aceitar o pessoal. Pessoal que tá chegando mais tarde, a gente teve a tolerância de 5 minutos e eu gostaria que os próximos encontros isso não acontecesse. Como é o primeiro encontro, a gente está relevando, que é um encontro mais rápido, né? Um encontro mais leve, mas os posteriores não teremos essa tolerância, tá? Que isso fique já avisado. Por favor, prossiga. Então, retornando, pessoal, passando para os robôs agora, essas faltas, inclusive, né, tem levado em consideração né, a estrutura do robô, a parte física do robô, que é composta na parte mecânica por materiais de MDF, materiais de impressão 3D, o próprio plástico ali dos motores, das rodas. Então, assim, a gente tem essas faltas são justamente para impedir que danifique essas peças do robô, além da gente ter ali também peças eletrônicas, né? Componentes eletrônicos, a placa eletrônica e também ali qualquer colisão ali em excesso pode vir dar um mau contato, o robô da equipe parar no meio da competição e é por isso que a gente tem essas regras visando tipo uma competição mais limpa. O robô, então, em questão da parte eletrônica dele, a gente tem atualmente uma placa eletrônica com toda a conexão para o controlador principal, o microcontrolador, que no caso é o ESP32S3. A gente tem os encaixes para a ponte H, a gente tem um encaixe para os step down, o step up, perdão, são 2 step ups atualmente, e a placa ela ficou bem didática porque ela já vem com as marcações, os nomes dos componentes e realmente feito sobre encaixe mesmo na placa. Mas o robô em si é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, queira passar lá para dar uma olhada inicial, mas vai ser abordado bem mais profundo esse assunto dos robôs, da estrutura, para vocês entenderem a parte eletrônica ali. A gente vai tratar isso bem mais a fundo. Pode passar o slide, Júlia, por favor. E é justamente aqui sobre a estrutura e a organização, né, dessa etapa de treinamento. A frequência das aulas será considerado, né, que o integrante participou devidamente do período de treinamento, tendo 75% da presença. Então,
é um critério para você ter né, sair ali com o certificado que participou dos treinamentos. Os treinamentos, como hoje, pode ser remoto, ou também a gente vai ter os presenciais, que no caso, semana que vem, a gente já tem um encontro presencial, e nesses encontros presenciais é bem importante que provavelmente os presenciais vão ser mais pôr a mão na massa mesmo. Então, assim, é legal vocês participar bem desses encontros, porque por mais que é 75% ali, possa faltar algum encontro ali, talvez, que não vai me invalidar, né, na participação total dos treinamentos. Mas, assim, os treinamentos eles foram todos compostos, né, numa reunião para que vocês absorvam o máximo possível do conhecimento que a equipe quer passar para vocês, questão de, né, o conteúdo ali eletrônico mesmo, conteúdo ali mecânico da estrutura do robô, que são coisas que boa parte do pessoal está no início do curso, não teve muito contato, e vocês vão ter esse primeiro contato, tal, é muito importante isso até para se empolgar mesmo em realizar outros projetos. O conteúdo previsto nos treinamentos, a gente vai trabalhar, como eu falei, parte prática, sendo a parte de soldagem, a gente vai trabalhar soldagem ali com estanho, né, soldagem eletrônica. A gente vai dar um treinamento para vocês terem esse primeiro contato ali com a solda, com estanho e tal. A gente vai acompanhar vocês na montagem da placa eletrônica, e depois também fixação dos componentes, tal, a montagem do robô em si. Vai ter uma parte para vocês trabalharem junto com a gente a parte da programação do robô, né, os primeiros movimentos ali com o robô. Então, assim, vocês vão estar sendo acompanhados bem de perto todo o tempo, e o que eu passo para vocês é que vocês aproveitem o máximo essa disposição da equipe para vocês tirarem o máximo proveito. É uma oportunidade para vocês tirarem bastante conhecimento, bastante oportunidade ali de ter um contato prático mesmo dentro do nosso curso. E qualquer coisa a gente está à disposição a qualquer momento. Pode passar, Ju. Bom, eu vou retomar minha fala aqui. Como que funciona a formação dos grupos para as equipes, para a competição em si? A gente vai dividir na verdade, vocês vão se dividir de 8 a 10 integrantes por cada grupo e vão preencher o formulário. O formulário foi disponibilizado anteriormente para vocês. A gente acabou tendo aquela confusão que a gente mandou o primeiro formulário das equipes em vez do formulário de inscrição do treinamento. Então, você já tem muito tempo com o formulário das equipes em mãos. O prazo para preenchimento dele é até amanhã. Então, aqueles que ainda não fizeram o preenchimento, vocês têm até amanhã para poder fazer a inscrição das equipes. Sobre os treinamentos, a gente vai iniciar o treinamento hoje, dia 20 de agosto, e a gente vai finalizar ele, a previsão para finalizar ele até o dia 7 de outubro. Então, a gente fica ali com entre 10 a 12 treinamentos. As entregas das atividades vão ser a definir, dependendo da aula, né, da data da aula, que a gente às vezes podemos, a critério, há necessidade, na verdade, a gente pode acabar alterando datas das próximas reuniões, dos próximos encontros. E após todo esse período de treinamento, de capacitação, para vocês conseguirem montar o próprio robô, conseguirem programar esse robô, teremos a nossa competição na segunda semana de outubro, ali prevista para ser para o dia 19 de outubro, ok? No mais, a gente espera comprometimento de vocês. Não hesitem em querer tirar dúvida. Nós somos uma grande quantidade de pessoas do grupo PET. A gente tem muitos bolsistas, voluntários. Se vocês precisarem
apenas nos contate para que a gente possa ver se a gente tem alguém disponível para ajudar. Ficaremos muito satisfeitos em poder ajudar e auxiliar com o que for necessário. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou tomar isso como um não. Ok. Ô Júlio, Oi. só falar com eles aí, pedir para vocês, pessoal, se Anotei em vocês, Leo, calma. se você, Se em pode falar caso... dele. É só a dúvida aqui do Gustavo. Se em caso de uma data ajustada coincidir com o horário ocupado de algum participante, como isso funcionaria? No caso, a gente ajustou as datas para serem nas quartas-feiras. As quartas-feiras a gente não tem aula, né? É só esse caso desse primeiro encontro que não ia funcionar para nós fazer o encontro ontem, né? Ontem de tarde. Então acabou que a gente teve que fazer agora de noite. Mas exceto esse encontro, a gente vai priorizar os encontros nas quartas-feiras, que é quando a maioria dos membros do PET tem de dedicação naquele horário já disponível. E caso houver alguma necessidade de troca, a gente vai fazer uma enquete. A gente vai fazer uma enquete dentro do grupo de treinamento de vocês, que vocês estão no WhatsApp, para que a gente possa encontrar um horário que a maioria consiga, tá? O formulário das equipes foi aquele que lançaram, que houve o equívoco, que lançaram que tinha que colocar a imagem da equipe, que tinha que colocar o nome do líder. Vocês receberam ele antes do formulário do treinamento, da inscrição do treinamento. Acho que ele foi apagado. Então, se ele for apagado, a gente vai enviar ele. Eu acho que tem que confirmar, então. Mas a previsão é para vocês terem as equipes formadas e terminar de preencher amanhã. De qualquer forma, eu vou só confirmar para poder liberar para vocês. Além disso, tem mais alguém que tem alguma dúvida? O Jefferson levantou a mão ali. Pode falar, Jefferson. Seria nas quartas à tarde, os Isso. encontros. Eu tenho aula do mestrado. Aí eu já não Teria sei. como resolver de alguma forma? Não sei. Aí tem que olhar com o Renato, tem que olhar com o restante pessoal. Porque, por exemplo, já a semana que vem já é a aula de soldagem, certo? Então, e a soldagem é especificamente nesses 2 horários da quarta-feira. Aí não tem como a gente mexer. Por exemplo. Esqueci alguns falando que já foi formado os grupos. Comecei na aula segunda-feira. Eu acredito que deva ter um ou outro grupo que ainda esteja sem estar completo, né? Se alguém aí tiver em algum grupo e quiser e puder ajudar o Lucas Henrique, que ele tá sem grupo no momento. No caso, agora eu comprar para poder validar a presença de vocês. Caso alguém aqui ainda tem dúvida, só para confirmar aqui. Acredito que não. É na quarta, primeiro e segundo horário. Isso. O horário da próxima reunião, que é a de soldagem. Que aí a soldagem, aí vocês vão dividir em 2 grupos. Que vão ser o grupo da quarta-feira de 1h50 e o outro grupo 3h50. Aí a gente vai mandar pra vocês depois quem é de cada grupo. Oi, Júlio. Oi. Ou o Rian. Vocês sabem se o Renato tá no Cefet amanhã? Tá, eu acho que tá. Ele tem aula, se eu não me engano. 10h50 eu lembro de ver ele no laboratório. Beleza, valeu. É nóis. Agora eu acho que acredito que ninguém tem mais dúvidas. Eu vou pedir pra vocês colocarem o nome. Pode falar, Rian. Só reforçar com vocês, pessoal, tenta comunicar com o pessoal da turma de vocês sobre o prazo final das inscrições para o treinamento, porque às vezes a pessoa perdeu esse primeiro treinamento, mas esse treinamento foi gravado, tal, a pessoa pode assistir, e os próximos treinamentos é importante mesmo a presença,
né, no momento mesmo que estiver acontecendo os encontros, principalmente os presenciais que não vão ter gravação e tal, são mais práticos. Então, tipo, tenta fazer um certo levantamento na turma de vocês, tal, se todo o pessoal já foi inscrito e o pessoal que não tem equipe ainda, se vocês puderem fazer esse levantamento também, quais equipes não estão com a quantidade de membros máximo, né, que são 10, para ver na onde pode encaixar essas pessoas que entraram na disciplina agora, iniciaram agora a disciplina, ou se não, caso, né, o pessoal que está sem equipe aí não consiga resolver a situação, eu aconselho chegar no Renato. O Renato tem as equipes anotadas, acredito eu, e ele consegue ver qual equipe consegue fazer esse ajuste. Acabaram de O Matheus falar comentou aqui agora. na mensagem isso. Aí, no caso, o Lucas Henrique, ele deve procurar o Renato amanhã no terceiro e quarto horário, que ele tem aula, pelo que falaram aí. Foram todos os veteranos? Não entendi essa pergunta. Não entendi essa pergunta. Uma outra coisa que... Ah, tá. E enfatizando também para vocês, pessoal, que não adianta, a gente deu um tempo de 5 minutos de tolerância, e não adianta a pessoa querer aparecer depois, tá? Aqui eu deixei até o meio do caminho aqui da apresentação, mas nos próximos encontros não vai ter essa passada de mão na cabeça, tá? Então, por favor, fiquem de olho na questão do horário. Eu vou pedir para vocês escreverem o nome de vocês. Vamos encerrar o bate-papo e escrevam o nome de vocês no chat, que é pra gente poder contabilizar a presença. O nome completo, por favor. Tá. Quem já colocou o nome aqui pode ir se retirando. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o pessoal do PET. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Qualquer coisa a gente está à disposição.